Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Sociologia aqui no Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de Sociologia, e vamos agora para o nosso objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento da nossa aula é formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento, desenvolvimento do método científico, sobretudo na área de ciências humanas e sociais aplicadas, e suas contribuições no tempo e no espaço, compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos e econômicos, ambientais e culturais no âmbito local, nacional e mundial. E como detalhamento nós temos os processos de socialização e controle social, indivíduos, grupos e sociedade. Agora vamos para a nossa aula. Muito bem, vamos então falar do processo de socialização. Então a gente vai entender nessa aula alguns conceitos que são fundamentais para o nosso entendimento do processo de convivência na sociedade. Então, um deles é o processo de socialização. Então, o que é isso? A sociedade ela é uma construção humana, mas ao ser humano também é fruto, isto é resultado do meio social onde a gente vive, onde está inserido. Então, ao mesmo tempo que o homem constrói a sociedade, ele também se constrói na sociedade, não é isso? Então, por exemplo, dentre os animais, o ser humano é o único que não consegue sobreviver isoladamente, assim como não consegue se desenvolver sem a interferência de um grupo na formação de sua individualidade. Portanto, é preciso que a gente desenvolva esse processo chamado de socialização. O processo de socialização é, então, o conceito que estabelece os parâmetros de análise do processo pelo qual a sociedade concebe os indivíduos e os indivíduos, por sua vez, concebem a sociedade. Vejam lá como eu falei no princípio da aula, Ao mesmo tempo que nós construímos a sociedade, nós somos construídos também por essa sociedade. A socialização é o processo de assimilação dos códigos e padrões culturais de um grupo social por parte dos diferentes indivíduos que o constituem, contribuindo para integrá-los. Não é isso? Trocando em miúdo, o processo de socialização é a internalização das normas, das regras, da convivência num determinado grupo, na sociedade, que é um grupo maior. Então, a socialização se inicia desde o nascimento, e vai continuar por toda a nossa vida, por meio do contato permanente de uns com os outros. Então, é nessa interação, nesse processo que nós chamamos de socialização, em que nós vamos, então, internalizando os conceitos, as regras, as normas, a língua, a religião, tudo aquilo que acontece naquela sociedade. A gente vai, então, internalizar esse processo de internalização, nós chamamos de processo de socialização. Não é isso? Então, vamos lá, vamos continuar aí. O estudo do processo de socialização, como fase central da formação humana, ganhou importância científica a partir da publicação da obra História Social da Infância e da Família, em 1973, que é uma obra do historiador francês chamado Philippe Arrier. Ele vai, então, trabalhar como que se dá esse processo da criança na sociedade, porque essa ideia de criança, de infância, ela não existia até então. Ela é uma invenção, ela é um conceito da sociedade moderna. Aí, a partir do século XVIII é que se vai ter, então, essa concepção
de infância como fase da vida, certo? Então, essa questão de infância é da nossa sociedade, da sociedade moderna, tá bom? Muito bem. Para o autor australiano Peter Berger, a socialização constitui na interiorização pelos indivíduos da realidade vivida, que é subjetiva, em um desenvolvimento que os integra aos grupos sociais dos quais fazem parte desde a infância. Nós vamos, então, internalizando, vamos interiorizando, né, todas as normas, a forma de convivência, os padrões, né, de respeito. A gente vai, então, criando essa questão, né? E só o ser humano tem essa questão, porque os outros animais não têm, né? Os mecanismos de socialização permitem que o mundo interior dos indivíduos seja moldado, né? Seja forjado, seja modelado pelo mundo exterior. E esses mecanismos são a aprendizagem, que se dá, por exemplo, na escola, se dá na família, né? A imitação, vejam que as crianças elas imitam os adultos, né? E a identificação. Então, o processo de socialização se constrói dessa forma, desta maneira, certo? Muito bem. Agora, nós vamos ver a socialização primária e secundária. Então, tem duas maneiras de se dar esse processo de socialização. Uma é chamada de socialização primária, Como é que se dá essa socialização primária? Vamos lá? Veja, ela consiste na primeira espécie de socialização que os indivíduos, que o indivíduo experimenta, e por ser a primeira, né, ela traz consigo algo de grau de afetividade e constitui relações diretas e de formas de forte proximidade entre os integrantes do grupo, não é isso? Então, estão ali mais próximos. É nessa etapa que os indivíduos internalizam suas experiências e estabelecem, na maioria das vezes, relações sólidas e permanentes, como, por exemplo, aí na questão da infância, da família, né? Muito bem. Essa socialização primária, ela torna os indivíduos parte de um contexto social, o que ocorre principalmente na infância, sendo a família o melhor exemplo, que é a chamada interiorização de regras e atitudes. É na família que se dá esse processo, né? Primeiro, por isso chamado de primária. Muito bem. E a socialização secundária, vamos lá? Vejam lá. A socialização secundária é aquela que tem início ao final da infância e que continua pelo resto da vida. Vai, então, se forjando aí cada dia, certo? Muito bem. A criança é introduzida em novas e diferentes realidades sociais mais específicas, o que normalmente acontece nos espaços sociais fora da família, nos locais de trabalho, nos grupos de amigos, nas práticas esportivas em que se dão aí nos grupos, né? Muito bem. Vamos lá, então? Então, os meios de comunicação de massa são hoje agentes de socialização capazes de impactar na formação dos indivíduos, desde a primeira infância, por meio dos programas televisivos e da publicidade direcionada ao público infantil. Isso é muito forte, né, hoje em dia, aí com esses programas televisivos e com a própria informatização, né, das chamadas redes sociais. Muito bem. E quais são os agentes de socialização? Os agentes de socialização são os responsáveis pela efetivação dos mecanismos de socialização, como a família, a escola e diferentes grupos sociais, né? Esses são os agentes. Os meios de comunicação de massa, a partir do século XX, foram incluídos nesse grupo, em muitos dos casos, rivalizando com outros agentes, em especial a família e a escola, porque as crianças passam mais tempo de frente da televisão, ou então agora com os meios nas redes sociais, né? No século XXI, a difusão das tecnologias da informação e a expansão das redes sociais online ampliaram o leque de agentes de socialização, certo? Muito bem, agora vamos falar dos chamados grupos sociais.
Definição de grupos sociais. Os grupos sociais são definidos pela interação que se estabelece entre as pessoas e o sentimento de identidade existente. Então, veja, são conceitos que a gente está trabalhando aí dentro dessa questão da sociedade, né? Grupos sociais. E aí os grupos sociais se estabelecem por meio de interesses, práticas e valores compartilhados por 2 ou mais indivíduos, né? Então, você vai aderir àquele grupo. Os grupos sociais estão diretamente relacionados aos processos de socialização primária e secundária. Tudo bem? Os grupos sociais eles podem ser primários e secundários. O que são os grupos primários? São aqueles, né, em que as relações sociais se caracterizam pela proximidade, pela interação direta. Podemos dar como exemplo aí, né, a família, não é isso? E os grupos secundários são aqueles em que as relações se pautam pela impessoalidade, né, sustentadas por regras e normas formais de organização. Então, são mais distantes, certo? Muito bem. E aí, o outro conceito que são as instituições sociais. Instituições sociais é todo tipo de organização que promove integração social através de regras e hábitos, sendo que o objetivo desses procedimentos é organizar a sociedade. As instituições sociais se referem a padrões e normas que se aplicam aos diferentes grupos existentes em uma sociedade e têm, portanto, um caráter abstrato, como a moral e a fé. Então, nós podemos citar como exemplo aí das instituições a família, a escola, o próprio exército, o próprio Estado, né, são considerados as instituições sociais. Muito bem. Categorias sociais, o que são isso? É um conceito sociológico que caracteriza grupos de pessoas que realizam ações e atividades iguais sem estabelecer laços diretos entre si. As categorias sociais são formadas por indivíduos que vivem experiências semelhantes, porém não estabelecem relações sociais diretas uns com os outros. Podemos citar como exemplos estudantes de uma rede municipal de ensino ou uma rede estadual de ensino. Então, são chamados de categorias, né? As categorias sociais. E aí, nós vamos falar da interação social, né? Dentro desse processo de socialização. O que é a interação social? Entende-se por interação social o conjunto das influências recíprocas desenvolvidas entre os indivíduos e entre estes e os grupos sociais. Então, essa interação, nós chamamos aí a chamada de interação social, né? Essa relação que se dá entre os indivíduos e os grupos, certo? Segundo o sociólogo alemão Georg Simmel, a sociedade é o resultado das interações sociais estabelecidas entre os indivíduos, certo? Muito bem. Os diferentes modos de interação social, como a cooperação, a competição e o conflito, são padrões estáveis, ainda que possam manifestar seu conteúdo tanto no trabalho doméstico quanto nas atividades escolares. Quando isso acontece, né, nós chamamos de cooperação, quando há essa ajuda, então há a cooperação. Depois, nós temos aí a competição. A competição ela pode se dar aí na questão dos esportes, né, e no concurso. Quando você faz um concurso público, você está competindo com outra pessoa. Quando você pratica um esporte, você está também competindo com aquela outra, né, com um grupo, com outra equipe. Então, a competição. Ou mesmo nas relações entre patrões e empregados ou fazendeiros e trabalhadores rurais, sem terra, por exemplo. Aí nós temos o conflito, não é isso? Então, nós temos aí cooperação, competição e conflito. 3 conceitos importantes dentro desse processo, né, da interação, certo? Muito bem. Vamos trabalhar mais um conceito que é chamado de status e papéis sociais, né? A sociologia denomina de status a posição social que o indivíduo ou que os indivíduos e grupos ocupam na estrutura social em que estão inseridos, certo? Então, é o chamado status, né? É a posição, né, aí que você tem. Por exemplo, um pai de família,
ele tem um status de pai, né? Professor tem um status de pai, ele está ocupando essa posição, né, enquanto professor, um status. Todos os membros de uma sociedade ou grupo social possuem uma ou mais posição de status, certo? Muito bem. Status, então, é a posição ocupada que equivale ao nível de privilégio ou de prestígio, responsabilidade que o indivíduo tem. Então, prestígio, responsabilidade ou privilégio. Então, dá a posição, dá o status. Né? Para cada posição de status, é atribuída uma maneira específica de agir e de se relacionar na vida social, ao que a sociologia chama de papéis sociais. Então, a gente desempenha papéis na sociedade. Por exemplo, aqui, enquanto eu estou aqui dando aula, eu estou exercendo um papel de professor e tenho um status de professor, né? Certo? Muito bem, um pai de família, se eu chego em casa, eu tenho um status, aí estou assumindo uma posição de pai de família, então eu tenho ali aquele status de pai, né? Então, estou exercendo o papel de pai quando eu estou educando meus filhos dentro da interação da minha família. E o que é o controle social dentro desse processo? O controle social compreende os mecanismos que delimitam as ações e as interações sociais seguindo parâmetros previsíveis incorporados pelos indivíduos por meio da socialização. Então, o controle social, né? Então, a sociedade exerce sobre os indivíduos controle, né? Certo? Muito bem. Vamos lá? Continuando? Olha, a previsibilidade dos comportamentos garantida, isto é, garantida pelo controle social, acontece pela interiorização das normas e regras sociais com base em dois mecanismos, os chamados formais, né, como as leis, e os informais, como as regras de conduta não regulamentadas, mas amplamente aceita por todos. Então, a sociedade vai exercer sobre a gente, sobre o indivíduo, um controle social, né? A gente nem sabe, mas a gente está sendo controlado, né, socialmente. Não é isso? Você não faz o que você quer na sociedade. Você tem normas de seguir, você tem maneira de agir, comportamentos aceitáveis, né, pela sociedade. Então, chamamos de controle social, certo? Muito bem. O controle social pode ser analisado por duas perspectivas, como nós já colocamos, né? Aquela que nós chamamos de formal, não é isso? Vamos lá. Harmonia funcional e a conflituosa. Vamos agora falar da harmonia funcional. Ela está fundamentada na abordagem funcionalista de Durkheim, no pensamento sociológico de Durkheim, né, que vê a importância das regras e normas para a coesão social. O Durkheim fala aí dos chamados fatos sociais, né, que é importante que a sociedade controle os indivíduos, né, porque, segundo ele, a sociedade ela está acima do indivíduo, né, o Durkheim pensa dessa maneira, então ele chama então, aí da harmonia funcional. Então, essa questão está fundamentada no funcionalismo, né, da sociedade, que é o pensamento durkheimiano, certo? E contraditória ou conflituosa, né? Essa categoria aí, contraditória ou conflituosa, ela está aí no pensamento de Karl Marx e de Max Weber. Então, de acordo com esses dois autores, esse modo de perceber o controle social faz crer que os mecanismos ou os recursos, né, que compõem o controle social estão relacionados à defesa de interesses de grupos específicos que detêm o controle econômico, cultural e político. Certo? Então, para o Karl Marx e o Durkheim, que tem uma concepção diferente de sociedade, né, diferente da de Durkheim, o controle social se dá
dessa maneira. O controle se dá para que o grupo que domina tenha os outros, né, aí sob controle, na realidade, né, quase com como é que dá? A gente fala aí, uma forma de você dizer a mesma coisa, né? Então você vai controlar os indivíduos porque você quer ter, né, o domínio sobre todos. Muito bem. E aí, nós falando de controle social, nós vamos falar o seguinte, né? Os mecanismos de controle social. Quais são os mecanismos? Como é que a sociedade usa esses mecanismos para controlar o indivíduo? Não é isso? Nós vimos aí uma figura bonita ali, uma igreja, né? A igreja, ela pode, no caso a religião, ela pode funcionar como um mecanismo, né, de controle. Como assim, professor? Quando, né, os pastores, os padres trabalham para que você viva, né, de acordo ali dentro da caixinha, né, não possa sair daquela caixinha, daquela forma de viver. Vamos lá, então. Então, o que são os mecanismos de controle social? São todos os elementos sociais, estrutura, padrões culturais, status, atos, instituições, que têm como objetivo conduzir o conjunto das ações individuais para limites relativamente previsíveis. Regras de conduta de uma empresa, por exemplo, podem ser legais ou sociais. Então, vejam lá. Então, nós demos exemplo aí da religião, né? Pode agir como um mecanismo de controle. Mecanismo de controle. Por que são mecanismos de controle? Porque são maneiras, são formas de fazer com que o indivíduo se enquadre, vamos colocar aqui entre aspas, se enquadre dentro daquele padrão de vida social, né? Para você viver ali, você tem que seguir aquelas regras, né? Então, a religião pode ser um mecanismo de controle social, certo? Muito bem. Vamos, então, continuar falando, né, desses agentes de controle. A escola, né? A escola pode ser também um agente, né, de controle, porque a escola vai trabalhar os estudantes, os alunos, né, para que eles vivam e incorporem, interiorizem, né, as regras que aquela sociedade impõe. Não é isso? Então, muito bem. Então, os mecanismos de controle social são os mesmos que realizam o processo de socialização. Então, como nós falamos que o processo de socialização é a interiorização das regras, né, essas instituições, esses mecanismos, eles vão, então, fazer o processo de que você internalize, né, essas regras. Então, a família, quando ela vai trabalhar o indivíduo desde pequeno para que ele siga, né, dentro daquelas normas, daquelas regras, né, que a sociedade espera que você viva. Então, a família, a escola é um mecanismo, né, um mecanismo de controle, porque a escola tem regras e ela vai tratar o indivíduo, colocar nos indivíduos as regras e normas que você tem que seguir dentro daquele processo, né, a escola ela pode servir, como dizia o Paulo Freire, tanto para oprimir como para libertar. Então, você pode controlar o indivíduo no sentido de fazer com que ele seja um indivíduo passivo, como ela pode trabalhar o indivíduo para que ele seja um indivíduo crítico e ativo na sociedade, né? Mas é a questão do controle social. O Estado é um outro mecanismo de controle, porque o Estado tem as regras, tem as normas, né, que vão fazer você seguir ali direitinho as coisas como tem que ser, né? Por exemplo, no trânsito, você não pode fazer o que você quer, né? Você tem que seguir aí o Código de Trânsito. A religião, nós já falamos aí da religião, que é um outro mecanismo de controle. E os meios de comunicação de massa, né, que também trabalham com esse processo. Então, cabe a eles assegurar a conformidade do comportamento das pessoas a um conjunto de regras e princípios prescritos e aprovados nas sociedades, certo? Então, aí a gente tem a figura da escola, não é isso? Vimos aí
a figura também, temos a igreja, né, que também, a religião, e etc. Então vamos agora falar dos aparelhos repressivos e ideológicos de Estado. O Estado como um mecanismo de controle, não é isso? Que são os aparelhos repressivos e ideológicos de Estado. Luiz Althusser dividiu os agentes de controle sociais em 2 blocos, os chamados aparelhos repressivos de Estado, que são as Forças Armadas, a polícia e o sistema jurídico, e os aparelhos ideológicos de Estado, que é a religião, a escola, a família, né? Sistema de informação e a cultura, certo? Muito bem. Então, esses são chamados de aparelhos repressivos e de Estado. Então, o Estado é um desses aparelhos repressivos, porque ele tem as normas, tem a polícia, né? Tem os códigos, tem as leis, que vão fazer com que você entre dentro das normas, das regras que ele quer que você viva, não é isso? Então, por isso existe a lei, existem as regras, né, para que você tenha um comportamento que é aceitável por aquele grupo social, por aquela sociedade. Você pode até viver de forma diferente, mas aí você vai ter que sair, né, daquele ambiente ali, porque naquele ambiente, naquela sociedade, existem regras, existem normas que você tem que seguir. Por isso, muitas vezes as pessoas falam, né, hoje é muito forte essa questão da liberdade de expressão, né, da liberdade, mas a liberdade ela não é ilimitada, né? A liberdade, a nossa liberdade vai até onde chega do outro. Então, nós temos que ter esse padrão, né, de comportamento, de conhecimento, de compreensão de que eu não faço tudo o que eu quero, porque eu vivo numa sociedade, a sociedade tem regras, né? E essas regras que vão fazer, que nós chamamos de controle social, que vai controlar os indivíduos, né, para que eles possam seguir dentro daquele padrão esperado, né, que a gente viva, certo? Muito bem. Então, aí nós temos também os meios de comunicação e a tecnologia de informação, que hoje também funcionam, né, como esse mecanismo, como um mecanismo de controle social. Muitas vezes a gente acha que os meios de comunicação podem trazer a tua liberdade, né, mas, na realidade, muitas vezes ele vai, então, te fazer controlar, né? A gente acha que está se libertando e você está, muitas vezes, se fechando, porque se você não tem um pensamento crítico diante desses meios de comunicação, diante dessas tecnologias de informação, você vai absorver informações ou desinformações que vão levar você para lugares que não são aqueles que são esperados, né, por todos. Então, você acha que está sendo liberto, né? Na realidade você está sendo enquadrado, né? Porque você não tem pensamento crítico para analisar aquilo que você está absorvendo. Nós temos hoje uma informação muito grande, muitas informações, porém, essas informações nem sempre elas são informações que te dão garantia de verdade, né? De cientificidade. A gente vê que isso foi muito observado durante a pandemia, né? Quantas desinformações a gente teve, né? Então, vejo o processo da vacinação, né? Que hoje o Brasil tem aí, estava vendo hoje no noticiário que está voltando o coqueluche, né? Que era uma doença que estava extinta do país por falta de vacinação das crianças. Por quê? Porque os meios de comunicação trouxeram muita desinformação a respeito dessa questão da vacinação, certo? Muito bem, gente, a gente fica por aqui, esperamos ter contribuído com o nosso pensamento aí da sociedade e até uma próxima aula.